Apesar do pequeno espaço territorial, a economia do Japão é hoje a terceira maior do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Nos anos 90, o país enfrentou uma das piores crises econômicas da história após o estouro de uma enorme bolha imobiliária. Desde então, a economia do Japão tornou-se o principal laboratório de políticas monetárias do mundo. Tudo o que é criado pelo seu Banco Central é copiado anos mais tarde por seus homônimos mundo afora. Entretanto, sua economia segue estagnada, parada no tempo há pelo menos 3 décadas, enquanto o endividamento público do país, de longe o maior do mundo, segue crescendo exponencialmente. Neste vídeo, mostraremos como políticas econômicas desastrosas selaram o destino do Japão por um caminho sombrio e como o desenrolar do seu atual cenário deverá impactar diretamente a economia americana e, consequentemente, todo o resto do mundo. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. Após o final da Segunda Grande Guerra, a economia japonesa encontrava-se completamente arrasada. Sua produção industrial foi quase que totalmente destruída. O PIB do país caiu pela metade e a hiperinflação tirava o poder de compra das famílias, enquanto a fome e a miséria tomavam conta do país. Em apenas uma geração, a economia japonesa saiu dessa situação de calamidade para se tornar a segunda maior economia do mundo. Tal período ficou conhecido como o milagre econômico japonês, no qual políticas de redução agressiva da carga tributária, rígido controle fiscal, além de medidas de apoio à liberdade econômica, conduziram o país a se tornar uma potência em um período de tempo muito curto. Ao longo da década de 80, o BOJ, como é conhecido o Banco Central do Japão, adotou uma política monetária agressiva de redução dos juros e aumento da oferta monetária. O resultado foi uma bolha imobiliária de proporções gigantescas. Para se ter uma ideia do tamanho da bolha, em 1988, um único bairro no centro de Tóquio poderia comprar todo o Canadá, e o valor da terra total no Japão ultrapassou em 4 vezes o valor de todas as terras nos Estados Unidos, um país quase 25 vezes maior. Simultaneamente, em poucos anos, o índice Nikkei quadruplicou e o setor financeiro japonês ficou do tamanho de um Godzilla. Com a inflação ameaçando sair do controle, o Banco Central reagiu, elevando rapidamente as taxas de juros, o que inevitavelmente fez com que essa bolha estourasse no início dos anos 90, fazendo a economia entrar em uma severa recessão que mudaria os rumos do Japão para sempre. A partir de então, a economia japonesa permaneceu estagnada. O crescimento médio do PIB do país girou em torno de 1% ao ano após 1990, enquanto que antes desse período era comum a economia japonesa crescer a taxas próximas de 10% ao ano. Ao mesmo tempo, o índice Nikkei da bolsa japonesa caiu mais de 80%, e mesmo hoje, mais de 30 anos após a crise, a sua máxima de 40 mil pontos nunca mais foi alcançada, mesmo com o Banco Central japonês comprando quantidades absurdas de ações de empresas japonesas através de ETFs desde 2010. Nesse contexto, a economia japonesa tornou-se o maior laboratório de política monetária do mundo. Ferramentas como afrouxamento quantitativo e acordos de recompra, que hoje são usadas indiscriminadamente pelos maiores bancos centrais do mundo, foram criadas pelo BOJ. Hoje em dia, as duas principais ferramentas que o BOJ usa para estimular a estagnada economia japonesa é o controle da curva de juros e o programa de compra de ativos financeiros em larga escala, incluindo ações de empresas japonesas. Ferramentas que certamente deverão ser utilizadas pelo Fed em um futuro não muito distante. A título de conhecimento, o BOJ
detém cerca de 75% de todos os ETFs japoneses e é um dos 10 principais acionistas de 90% das empresas que compõem o índice Nikkei. Já a ferramenta de controle da curva de juros consiste na compra de títulos do Tesouro japonês, também conhecidos como JGBs, no intuito de aumentar seus preços e desse modo alcançar um limite no rendimento desses títulos. Então, sempre que os preços desses títulos caem e seus rendimentos sobem até o limite estabelecido, o BOJ entra em ação, comprando JGBs para impedir que os juros ultrapassem esse limite. Tal política teve seu início em 2016. A partir de então, o BOJ foi forçado a comprar muitos títulos e agora possui mais de 50% da oferta dos JGBs, contra menos de 10% em 2010. Simultaneamente, a implementação de ideias keynesianas fizeram com que os gastos governamentais explodissem, enquanto a economia estacionada continuamente garantia que a arrecadação do governo continuasse estagnada. A receita perfeita para a destruição da situação fiscal do país. O rombo fiscal crescente fez com que a dívida pública se tornasse a mais pesada do mundo, sendo hoje quase o triplo do tamanho de sua economia. Em pouco mais de 30 anos, a proporção da dívida japonesa sobre o PIB saiu de 50% para mais de 260% hoje. Outra mudança evidente após 1990 foi a taxa de inflação do país, que permaneceu próxima de zero, chegando muitas vezes a estar em território deflacionário. E como na mente distorcida de um economista keynesiano, preços estáveis ou em queda é a causa e não uma consequência do baixo crescimento, a guerra contra os preços baixos se tornou a luta primordial do Banco Central japonês. Hoje, após 30 anos, o BOJ finalmente parece estar ganhando a luta contra a deflação. O problema agora é que ele não consegue mais parar de ganhar. Em 2020, em consequência do cenário de quarentenas e restrição da atividade econômica, a oferta monetária foi expandida agressivamente e a inflação do país voltou a crescer de maneira consistente, acima dos 2%, que era a meta do Banco Central. E apesar de a inflação ter arrefecido recentemente, o núcleo dos preços ao consumidor chegou a alcançar a máxima dos últimos 40 anos. Em consequência, o poder de compra do ien, a moeda japonesa, tem se tornado cada vez menor, tendo alcançado a mínima em mais de 5 décadas, o que tem feito os salários reais dos trabalhadores cair continuamente. Tal fato é uma novidade para os japoneses, que durante décadas viram seu poder de compra permanecer estável, e isso tem causado um aumento da insatisfação popular e uma considerável perturbação no cenário político. Para apaziguar os ânimos, o atual governo japonês teve a brilhante ideia de implementar um programa de combate à inflação através de um amplo pacote de estímulo de cerca de 17 trilhões de ienes, através de cortes de impostos e doações de dinheiro, o que obviamente irá pesar sobre a situação fiscal do país e, consequentemente, aumentará ainda mais a pressão inflacionária. Em decorrência da disparada global dos preços após 2020, todos os grandes bancos centrais do mundo foram forçados a abandonar suas políticas monetárias expansionistas e realizar um aperto monetário agressivo através do aumento da taxa de juros. A única exceção tem sido o BOJ, que tem mantido a sua taxa de juros em território negativo. Tal cenário tem tornado o investimento no Japão menos atrativo, o que tem contribuído para a desvalorização do ien e para a alta da inflação no país. E nesse contexto, tem crescido os rumores de que o fim do controle da curva de juros e da taxa de juros em território negativo estaria cada vez mais próximo. É válido ressaltar que o controle da curva de juros é utilizada com dois objetivos principais: estimular a economia, impedindo uma severa recessão, e baratear o custo da estrondosa dívida japonesa. Ao encerrar o controle da curva de juros, o BOJ fará com que os rendimentos dos JGBs provavelmente voltem a subir, tornando o investimento no Japão mais atrativo. A primeira consequência desse cenário é que tal fato deslocaria parte da demanda dos Treasuries para os JGBs, forçando os rendimentos dos Treasuries ainda mais para cima, em um momento em que a demanda por títulos do Tesouro americano está cada vez mais baixa e a oferta cresce a um ritmo sem precedentes, como mostramos no vídeo anterior. A segunda consequência seria que a dívida japonesa se tornaria um fardo muito mais pesado a se carregar. A dívida nacional do Japão hoje é de 9 trilhões de dólares. Isso representa cerca de 260% do PIB do país.
Hoje, o pagamento de juros sobre essa dívida representa aproximadamente 1/4 das despesas governamentais. Mas isso ocorre com rendimentos dos títulos extremamente baixos. Se os rendimentos aumentassem para 4%, o pagamento dos juros da dívida se tornaria maior do que as despesas correntes de todo o governo japonês. Em resumo, o Japão está em uma sinuca de bico, em que, se manter a política monetária frouxa, poderá haver um colapso do ien e do poder de compra da população. Mas se reverter a política monetária, poderá desencadear uma recessão severa e uma grave crise fiscal, além de jogar a economia americana em situação semelhante. Juros zero, impressão de dinheiro infinita, aumento de gastos e programas de obras públicas faraônicas que levaram a dívida pública a incríveis 260% do PIB. Nada disso resolveu o problema da economia japonesa. Os Estados Unidos e a Europa estão apostando nesta mesma receita mágica keynesiana, torcendo para que o resultado seja diferente. Seja como for, o Japão parece estar no último estágio do câncer keynesiano, e os economistas e políticos do resto do mundo estão copiando cada passo do seu caminho. Não parece difícil concluir que todos seguirão o mesmo destino em um futuro não muito distante. Se você gostou do conteúdo, então deixe seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Caso queira receber maiores informações sobre a economia mundial e o mercado financeiro, acesse o canal Econofácil no Telegram.